Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Masterclass mensal que nós partilhamos com todos, partilha de conhecimento, troca de experiências para, para darmos um upgrade e fazermos sempre um polimento àquilo que é a nossa experiência de vida, àquilo que são os nossos hábitos. Olá a todos os que estão a chegar agora. Esta Masterclass está a ser gravada, então quem quiser fazer perguntas que não fique gravado pode perguntar no final. Muito bem, boa noite a todos. Hoje o tema é um tema muito interessante chamado Mindfulness aplicado à vida real. Eu vou pedir que quem quiser que abra o micro e que me diga o que é que está à espera, qual é que é a expectativa que gostava de ver concretizada nesta Masterclass. Porque quando falamos de Mindfulness aplicado à vida real, pode querer dizer várias coisas. Então vou começar por vos passar a palavra. Qual é a expectativa? O que é que vocês estão à espera de aprender hoje? O que é que seria interessante aprender hoje? Passo-vos a palavra. Pode abrir o micro. Às vezes acontece que vem só para me ouvir, não importa. Isso fico muito lisonjeado se for isso o caso. O que é interessante. Vamos lá então. Se ninguém tem nenhuma expectativa, vamos começar do princípio. O termo mindfulness, ele é muito recente, hoje em dia está em moda, e as modas normalmente têm de curta duração, mas o termo mindfulness é um termo, o conceito de mindfulness é extremamente antigo. Pelo menos uns 5.000 anos nós temos registros históricos dessa altura, ou seja, já no naquilo que é considerada proto-história, aquilo que já é quase neolítico. Então é muito antigo. O nome em sânscrito chama-se dharana, que é o palavrão em sânscrito, que designa a mesma coisa que hoje em dia vulgarmente as pessoas chamam de mindfulness. Mindfulness, ele designa, na realidade, para nós, designa duas coisas. E quando nós falamos em mindfulness aplicado à vida real, nós estamos a querer falar deste segundo caso, desta segunda tradução do termo mindfulness. Então, mindfulness em si significa concentração, foco. E ele pode ser medido. Nós temos inclusive desenvolvemos durante a pandemia, salvo erro, uma escala para nós conseguirmos avaliar quão bom é o nosso mindfulness. Porque ele pode começar como uma concentração no meu corpo aqui e agora, pode começar por uma conexão comigo aqui e agora, ou eu posso chegar à minha mente e levá-la a um ponto onde aquilo onde eu me estou a concentrar, a consciência que observa esse objeto e o ato de observar se fundem numa concentração profunda. Também tem um termo em sânscrito chamado Ekagrata e não demora assim muito tempo, mas é quando a pessoa se concentra mesmo num só objeto e a mente não deixa de divergir, que é o termo dharana. Então hoje em dia, vulgarmente na sociedade, nós temos quem fala em mindfulness como um pequeno exercício, eu tenho que olhar mais para aqui, um pequeno exercício de reduzir stress, de melhorar um pouco a gestão de stress e de conexão pessoal, o que é verdadeiro, também é uma concentração nele próprio, mas essa concentração pode subir a níveis muito grandes em que a pessoa se concentra mesmo em um só ponto e a mente deixa de divergir para ficar presa não, para ficar concentrada em um só ponto, que também é uma definição de mindfulness, ou pelo menos é também de dharana, que é o termo original. O que é que acontece? Quando nós falamos de mindfulness aplicado à vida real, esse termo transcende a simples técnica de concentração. Ainda que possa haver alguma relação, há uma transcendência total. Qual é a transcendência deste termo mindfulness? Qual é a transcendência que ele tem para o dia a dia? É que em vez de significar apenas que eu vou fazer um exercício onde eu paro e eu me concentro num objeto, eu agora vou concentrar-me no meu dia a dia, ou seja, ao longo do meu dia. E essa concentração passa por treinar a força do pensamento para que ela seja cada vez mais forte e eu consiga manter-me durante todo o dia cada vez mais concentrado naquilo que estou a fazer. Quando as pessoas falam em
mindfulness aplicada à vida real, aquilo que eu... Vocês não me disseram mais nada, então eu estou a responder aquilo que eu sinto, que as pessoas normalmente pedem. Elas estão-se a referir a uma capacidade até de gestão de stress, de maior qualidade de vida ao longo do seu dia a dia, porque mindfulness tem essa característica. E de facto, há vários estudos apontam nisso. Há um vídeo muito conhecido que alguns de vocês conhecem, que foi um estudo que foi feito para detectar se em circunstâncias em que há uma ocorrência positiva e em circunstâncias que há uma ocorrência neutra e em circunstância que há uma ocorrência negativa, como é que o facto de eu estar concentrado nisso melhorava ou piorava a percepção relativa àquele evento. Então, por exemplo, o Luca, que é o nosso homem de Itália, teve um evento positivo, um neutro e um negativo. Qual é a diferença entre esses três eventos? Se ele está concentrado naquele evento, se está disperso, seja o evento neutro, positivo ou negativo. E o que é interessante é que a concentração melhora em todas as circunstâncias, ou seja, mesmo quando o evento é negativo, se eu estiver concentrado nele, melhora a perspectiva que eu tenho face ao ocorrido, ou seja, melhora a minha resposta anímica ao problema, enfim, ao obstáculo que eu tiver. Então, concentração, na realidade, é uma moeda que está diretamente relacionada com a nossa felicidade. Que foi... Eu posso-vos mostrar um excerto do estudo, mas vamos deixar para o final, está bem? Ou até posso pôr lá no grupo das Human Skills, depois vocês veem, porque é um TED e vem o estudo, como é que ele fez, porque é interessante às vezes conhecer esses detalhes. Eu queria ir mais direto às dúvidas, às questões, porque isso é que me importava mais hoje, que só temos uma hora, então numa hora não queria estar a passar um TED de 5 minutos, na verdade são dois que falam muito das mesmas coisas, e depois coloco lá no grupo. Mas esse estudo faz uma relação entre capacidade de eu me manter focado e concentrado no dia a dia e felicidade. Em que mesmo quando os eventos são negativos, é menos negativo se eu estiver concentrado nele do que se a minha mente estiver a divagar. O que é interessante. Agora vamos traduzir isto lato sensu. O que é o mindfulness aplicado ao dia a dia? Vamos imaginar, por exemplo, ou seja, vamos definir aqui mindfulness não apenas como concentração, mas o que eu acho, estou a fazer aqui um achismo, então se for outra coisa digam-me, mas eu acho que quando alguém vê um nome de uma masterclass que se chama mindfulness aplicado ao dia a dia, eu acho que não são técnicas de mindfulness feitas no dia a dia, e sim uma vida levada com mindfulness, com concentração, com propósito, com qualidade de vida, uma vida que está estruturada. O que também faz sentido, porque se é mindfulness é foco, é um foco aplicado no dia a dia. Ou seja, é um dia a dia que tem foco, tem propósito, tem objetivo. Eu não me limito a fazer as coisas são feitas levando uma perspectiva muito maior do que simplesmente uma conveniência momentânea. E isso tem muito a ver com mindfulness. Por exemplo, vamos imaginar que alguém, por condicionamento social, porque é assim que nos ensinam, por condicionamento do que é o termo sucesso, dá-se a trabalhar, ter uma profissão da qual não gosta muito. Ele não gosta muito daquele sítio, não gosta muito do que faz. E se calhar também não gosta muito das pessoas com quem interage no trabalho. Pergunta: a priori, o mindfulness dessa pessoa vai estar favorecido ou desfavorecido? É óbvia a resposta, mas é interessante nós questionarmos e, e colocarmos essa pergunta. Está favorecido ou está desfavorecido? Está desfavorecido, não é? Inclusive, hoje em dia com as neurociências, que ainda estão no início, é uma ciência que ainda é muito nova, não é? Há vários compostos que não se sabem o que é que será, mas nos próximos anos virão cada vez mais substâncias e neurotransmissores, etc. Mas uma delas é chamada dopamina, e hoje em dia, se uma criança, por exemplo, não sente o mínimo desejo, o mínima conexão com algo, com uma disciplina, o cérebro dela não segrega a dopamina necessária, logo a pessoa não consegue aprender. Então é uma questão química, não é uma questão de mau feitio, é químico. Então as escolhas, quando nós falamos, vamos criar aqui um arquétipo. Eu quero viver uma vida mindful, uma vida plena, uma vida com foco. O que é que isso implica de nós? Uma capacidade assertiva de tomar decisões corretas.
Porque no momento em que eu digo sim lá no altar, por exemplo, eu estou a comprar um relacionamento que pode ser bastante determinante para a minha vida. No dia em que eu digo, olha, vou então colaborar nesta empresa, eu estou a conectar-me com aquela instituição e com os ambientes que aquela instituição tem, com a cultura da empresa, e isso vai interferir diretamente com a minha vida. Então, uma vida mindful, ela necessita obrigatoriamente de eu me perguntar o que é que eu valorizo mais para a minha vida. O que é que, olhando para a minha história e olhando para o tempo que me resta, o que é que faria sentido eu fazer? O que é que me daria tesão eu fazer? O que é que me faria sentir realmente realizado? É muito comum, está aqui um amigo meu de infância, que é um prazer vê-lo aqui, é muito comum nós, por exemplo, passando aqui uma determinada idade, nós vermos pessoas que fazem mudanças de profissão, às vezes ali nos 40, às vezes nos 50, já fica mais difícil, mas é muito comum ali ao longo entre os 30 e os 40 e até 50 as pessoas fazerem mudanças de profissão. Porque às vezes, já falei com colegas nossos, inclusive, acontece, não por culpa das pessoas, mas por várias circunstâncias, em que a pessoa leva uma vida vazia. A pessoa sente estar numa corrida que é um mecanismo. A pessoa faz e parece que não extrai nada de valor da vida. Ou seja, se eu não estou a extrair nada da vida, se eu estou na vida a rolar, algo está errado. Ah, então é a profissão errada? Não necessariamente. Mas também pode ser. O que é que nos tira, o que é que nos coloca nessa situação? Que eu tive várias pessoas ao longo da vida que me disseram: Eduardo, estou a chegar a uma altura, tinha muitos sonhos, tinha muitas fantasias, estou a chegar a uma altura em que eu acho, mas a vida era só isto? E esse é o ponto, é um ponto interessante para a pessoa se perguntar e ir para dentro, em termos de autoconhecimento, e dizer assim: isto é o trigo, isto é o joio, isto para mim é relevante, isto não é. E é importante essa tomada de decisão. Normalmente, essas pessoas que estão ali numa idade, por exemplo, ou às vezes também têm 20 anos, também já me aconteceu, jovens de 16 completamente perdidos nesse aspecto, em que sentem que a vida não tem sentido. É porque aquilo que é o comportamento habitual, ou seja, o estilo de vida da pessoa, não tem nada a ver com os valores da pessoa. Um exemplo que eu tive de um filho de uma aluna nossa, bem novinho ele estava completamente perdido. Eu estive a falar com ele, aliás, eu contratei com a mãe uma consultoria inteira, que é para darmos ali uma volta ao miúdo. Eu tive meia hora com ele. Disse, não é preciso consultoria nenhuma. Imagine o que é um miúdo de 16 anos, que é um estilista da alma. Ele vive coisas artísticas, ele vê traços da roupa. E por várias circunstâncias, está num curso de informática. Não vai funcionar muito bem, quer dizer. É como um bailarino, um miúdo que é bailarino, aquela essência, aquela personalidade vibra na dança e está metido como contabilista. É complexo. Aquela pessoa, continuando naquela profissão, vai ser uma pessoa apagada. Eu farto-me de repetir este exemplo porque é um exemplo bonito. A J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, foi despedida. E depois foi escrever o Harry Potter, que é a coisa que ela gostava, já que foi despedida, vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu não sei o que é que ela fazia antes. Talvez não gostasse tanto do que fazia antes do que escrever livros. Isso tornou-se a escritora mais bem paga de todos os tempos. Então, muitas vezes, alguns safanões da vida são interessantes para isso. Eu tive a felicidade de levar um safanão mais cedo, então pude tomar as decisões mais cedo. Mas é sempre tempo, nunca é tarde demais. Mais vale mais tarde do que ou seja, mais vale tarde do que mais tarde ainda. Então é sempre tempo. Relacionando com isto do mindfulness, eu vou responder esta questão. Porquê é que muitas pessoas sentem um vazio no seu dia-a-dia, como se a vida não tivesse paladar? Mas eles estão com a família que amam, até gostam do que fazem, pelo menos minimamente gostam, às vezes há um problema ou outro, como todas as profissões têm, toda a gente tem. Mas fazem coisas que gostam, têm famílias que amam, mas sentem um vazio no dia-a-dia. Talvez este seja um caso bem interessante para falarmos hoje, para não entrarmos aqui em valores, mas parece-me que é bastante, talvez mais generalizado até. E talvez, na minha perspectiva, seja aquilo que alguém que vem uma masterclass mindfulness aplicado à vida real
que esteja à procura, porque mindfulness está ligado a essa qualidade de vida, o termo. O que acontece com o nosso... Ouvi um estudo, ou alguém sugeriu, eu não sei onde é que foi, mas vou-vos dar a ideia, tá? A ideia é a seguinte: a quantidade de informação que estava exposta a uma pessoa há 100 anos atrás, em 1920, estamos em 25, mas acho que o estudo era de 1920, e a quantidade de informação que estamos sujeitos hoje é algo absurdamente impensável. Ou seja, era o equivalente a uma semana de um jornal semanal, assim, ou de um diário. Era o equivalente, a proporção era a informação toda que temos hoje em dia, comparado com a informação que tinha uma pessoa comum em 1920, é como se fosse uma semana de um diário de um jornal durante uma semana. Pronto. Comparativamente com tudo aquilo que nós temos. É muita informação. E nós temos uma tecnologia que nos diferencia dos animais, chamada pensamento. E esse pensamento é extraordinário porque permite-nos projetar com grande cuidado o futuro, permite-nos também rebuscar muito o passado e estabelecer associações mentais, conjecturas mentais, muito elaboradas, aliás, com números imaginários e tudo, completamente subjetivas. Então são elaborações intelectuais muito, muito sofisticadas, que os animais não têm. Quando o animal, por exemplo, vocês já repararam algum cãozinho que às vezes tiveram que lhe amputar a perna, só tem 3 pernas, já viram algum cão assim? Perceberam como é que era a felicidade daquele bicho, daquele animal, como nós somos, mas daquele cão? Cortaram a perna, a partir do momento que não tem dor, ele vai feliz para o dia-a-dia dele. Se fosse com um de nós, talvez não fosse bem assim. Psicólogo, temos que ver. Porquê é que nós temos mais dificuldade em gerir isso? Tem a ver com essa ferramenta que nós temos, tem a ver com as expectativas criadas e com essa ferramenta que nós temos que não está treinada, chamada pensamento. O que acontece com o pensamento, e é isso que leva alguém a ter uma vida com pouca qualidade, ainda que tenha uma família que ama, ainda que faça uma coisa que gosta, se estes dois parâmetros for verdade, ou seja, a pessoa experimenta os valores que mais gosta no seu dia-a-dia, faz algo que realmente o realiza, etc., aquilo que muitas vezes vejo que implica negativamente na vida da pessoa é uma má gestão do seu intelecto versus os seus sentidos. Ou seja, na proporção direta em que nós temos esta ferramenta que nos permite, agora vou programar e vou aprender uma língua nova, italiano, tchau, agora programo ali e vou aprender aquilo que é altamente intelectual. A vida, vamos imaginar, quando eu estou a pensar muito numa coisa, o corpo fica completamente parado e eu vou para aquele pensamento. Está tudo certo. Mas é como a alimentação, tem que ter conta, peso e medida. Se eu exagero muito no pensamento, é a mesma coisa quando eu exagero muito na alimentação e como demais, fico pesado. É exatamente a mesma coisa. Quando eu exagero muito nas conjecturas, estou sempre a pensar naquilo e naquilo e naquilo, e a mente fica hiperatrofiada, eu naturalmente vou me tornar uma pessoa mais pesada, porque a quantidade, o peso mental vê-se no rosto, tal como o peso emocional também se vê no rosto. A pessoa teve a discutir a tarde toda, apareceu à nossa frente, já sabemos que a tarde dela como é que foi. Não precisamos de estudar sequer linguagem corporal. Olhamos para a pessoa e já vemos a nuvem em cima dela. Então o peso emocional também se vê. Esse peso mental advém da nossa não educação na gestão daquilo que é o pensamento. Como é que é isso? Gestão daquilo que é o pensamento. Sim, ou seja, se eu me habituo a pensar de forma exagerada, eu vou retirar aquilo que é vida objetivamente. O que é a vida objetiva? A vida objetiva é, por exemplo, a Bela que está aqui hoje, é a Bela que está sentada numa cadeira, que sente a pele, o ar a tocar a pele, que percebe o ar quente que deve estar em Castelo Branco, que respira e sente o cheiro nas narinas. Ou seja, quando nós colocamos um excesso de psiquismo é o quê? É emoções e pensamentos. Colocamos demasiado
a vida, o animal que nós também somos, perde qualidade de vida. Vamos pensar que o Cesar Millan, que educa os cães, quando o cão está muito raivoso, qual é a primeira coisa que ele faz? Pega num pano com algum tipo de cheiro e dá a cheirar ao cão. Quando ele começa a cheirar, começa a respirar, pronto, vai mais oxigênio para o cérebro, conexão com o olfato, já mudou a percepção emocional daquele indivíduo. E esse é o drama humano. Porque esta ferramenta que nós temos, genial, que permite, como o Armando, que está aqui connosco, que é engenheiro, permite programar uma ponte e fazer coisas incríveis, e pontes suspensas, e que é maravilhoso, essa mesma inteligência, se não soubermos geri-la, ela comanda a nossa vida. É ela que está a comandar a nossa vida. Por isso, desde a antiguidade, os sábios desenvolveram uma tecnologia que é, ok, já que o pensamento tem que ser eu a gerir, são treinadas técnicas para que o pensamento fique sobre a nossa alçada. São técnicas de concentração, de dharana ou de mindfulness. São técnicas que vão muito além daquilo que as pessoas chamam de mindfulness às vezes, que é sentir o corpo, que é mindfulness também, mas é um mindfulness mais leve. São técnicas de pegar no nosso pensamento e dizer, não, agora é isto que eu quero que tu faças. E a mente responder de forma disciplinada, como nós faríamos se tivéssemos um cavalo, um cão, enfim, um leão, por exemplo. Temos um leão selvagem e é o leão que nos comanda. E agora quer ser eu a comandar o leão. Então temos que ser nós a gerir essa estrutura. Como é que se gera essa estrutura? A melhor forma é através de saturação do pensamento, ou seja, o pensamento ele alimenta-se de novidade. Se eu disser, novo, há uma nova coisa que vai surgir hoje, ficamos logo alerta, porque nós alimenta-se do que é novo. O que nós devemos fazer é aprender a treinar o pensamento para que ele fique estabilizado. Ou seja, nós vamos treinar como se fôssemos ao ginásio, vamos fazer ginásio com pesos, só que aqui por exemplo, vamos fazer algumas técnicas hoje, vamos pegar num triângulo equilátero, lados iguais, vamos fechar os olhos, vamos concentrarmos naquele triângulo e vamos tentar manter o pensamento estável durante vários momentos apenas naquele triângulo. E o que acontece é que, tal como quando vamos ao ginásio, de início ficamos pouco tempo e o nível de variação é muito grande, ficamos lá 3 a 4 segundos, depois já vamos para o supermercado e as coisas que temos que fazer a seguir. Ou seja, a divagação mental da mente não treinada é muito maior. E depois, com o tempo, ela vai reduzindo até ficar com uma mente como um fio d'água. Ela para e para mesmo. Nós ficamos ali concentrados. E isso vai ajudar muito à técnica de concentração. Agora, transpor isso para o dia-a-dia é preciso muito mais do que isso. Então agora vou voltar ao exemplo do caso de alguém que sente que não tem valor na vida. Normalmente, os momentos na minha vida em que eu senti que estou sem qualidade de vida nenhuma, vejam se isto encaixa convosco o Barrete. Na minha vida, quando eu senti isto, foi há uns anos, em que eu fazia assim, eu estava agora aqui convosco e estava a pensar, mas a seguir tenho que fazer aquilo. Enquanto eu estava aqui, a minha mente também estava lá. Esta divisão é o erro crucial para a perda de qualidade de vida. Eu estou aqui, estou a ver a Sara, mas ao mesmo tempo, e o Armando, estou aqui a falar, estou aqui a comunicar com eles. Mas em vez de estar aqui com a minha atenção total, olhar os rostos, enquadrar o meu raciocínio para dar o melhor que eu tenho, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo estou-me a lembrar que a seguir deixei aqui uma coisa, tenho que limpar aquilo, porque depois a seguir vou jantar e, entretanto, esta divisão é isso que nos torna mais frágeis. E é isso que nos retira de forma muito substancial a nossa qualidade de vida. Porque a vida é principalmente sensorial. Ela é uma vida feita de sentidos, de toque. Então é uma vida que é feita aqui e agora. O excesso de intelecto, as pessoas vivem num mundo que é um mundo completamente subjetivo, às vezes alimentado por emoções que são filtradas por perspectivas pessoais que não têm nada a ver com a realidade. Então, mindfulness para o dia-a-dia é aprender a viver o aqui e o agora. Tá, Eduardo, mas isso é muito bonito nas palavras, mas como é que isso se traduz? É aprender a traduzir de forma prática aquilo que nós vamos gerindo de forma mental.
O que é que isso pode, em termos de comportamento? Imaginem que eu tenho muitas coisas que fazer hoje. Pego num papel, faço uma lista de coisas e depois vou tentar viver cada uma delas, uma de cada vez. A forma de nós gerirmos este overload de informação, este excesso de estímulo intelectual que nós temos, hoje com as redes sociais, então, há vários estudos já que falam sobre isso, é muito difícil, porque a rede social estimula lá dopamina, nós estamos ali no scroll, e aquilo drena a nossa energia. Drena a nossa energia. Porque o nosso pensamento fica hiperativo a ver coisas que não importam muitas vezes para nada, ou então que são importantes, que às vezes são importantes, mas que esquecemos 2 stories a seguir, já foram. Às vezes guardamos e nunca mais lá vamos, enfim, é o que é. Não estou a dizer para... Não quero, as redes sociais podem ser muito interessantes, a questão é que temos que ser nós a gerir o nosso tempo e a nossa atenção. Quando alguém, no seu dia-a-dia, vive completamente no plano mental, a planear, a fazer aquilo, sem conectar com os sentidos, com o corpo, como é que eu me sinto, como é que eu estou a sentir, essa pessoa vai viver uma vida falsa. Porque o pensamento é uma tecnologia que nos assiste, mas não é a vida real. A vida real é mais sensorial. As emoções não são reais. São reais. Os pensamentos também são reais. Mas tem que ter conta, peso e medida. É como a alimentação. Tem que também ter conta, peso e medida. Não posso comer demais. E essa é a grande dificuldade. E é isso que nos retira a qualidade. Quantas vezes vejo um aluno que vem fazer uma aula prática connosco, aula técnica, não é aula de reflexão nem de treino. É uma aula mesmo que tem respiratórios, tem técnicas de concentração, técnicas de gestão de stress, e a pessoa literalmente sai com os olhos brilhantes. Sai com um estado, eu até costumo fazer isto, que é tirar uma fotografia antes da aula e uma fotografia depois da aula. Para a pessoa olhar e dizer, uou, o que é isto? Isto era eu antes, agora sou eu depois. Tenho muito mais vida. Porquê é que fazemos nessa aula? É só conectar a pessoa com ela mesma. Através de técnicas, através de um sistema, não é? Há vários métodos. Nós temos um método aqui muito eficaz que vai conectando a pessoa com ela própria. E depois da aula, quando eu me conecto comigo próprio, fico cheio de mim. Então há mais vida no meu rosto. Há mais expressividade, há tudo mais. Agora vocês perguntam, tá, Eduardo, isto é vago, estamos a falar na generalidade, ninguém colocou questões concretas, mas eu vou tentar concretizar mais questões. Então vamos imaginar que estou a meter aqui hoje com o Armando, que já não vi há muito tempo, o Armando está com um problema no trabalho. O que é que acontece quando temos um problema? A nossa mente fica em looping naquele problema. E aí a qualidade de vida decresce completamente a pique. Porque nós vivemos imersos nos pensamentos e nas emoções e nem conseguimos ir ao mundo real, do mundo sensorial, onde está a grande quantidade de informação e de conexão da nossa vida. O que é que tem que ser feito? Tem que separar o looping mental, aliás, é uma masterclass falei só sobre os loopings mentais, posso colocar lá no grupo se quiserem, peçam, e está lá no YouTube também. Mas eu tenho que traduzir aquilo em coisas reais, ações reais do dia-a-dia, vida real. Nós temos que, se alguma coisa eu queria transmitir com muito valor nesta masterclass é o seguinte: nós estamos numa sociedade que sobrevaloriza o processo intelectual. Ele é PhD. Não quer dizer nada, amigo. PhD só estudou muito, concluiu a tese, parabéns para ele. Mas não significa nada. Não significa que a pessoa seja um sábio, que às vezes uma senhora da limpeza que tem mais sabedoria, se calhar, que o senhor que é PhD. Então, a mente, o nosso pensamento é um mecanismo extraordinário de diferenciação face aos todos os outros animais, porém, ele, como qualquer instrumento, como o fogo, ele pode ser usado e pode ser mal usado. E no nosso caso, ele é usado em excesso. Ele está como que sobreaquecido. Nós estamos todos pesados intelectualmente, tem demasiado pensamento, demasiada agitação mental. Então nós precisamos trazer para, ou seja, compensar esse excesso de informação mental, temos que compensar para o outro lado. Como é que isso se faz, Eduardo? Vamos aprender a fazer isso. Há uma máxima, neste método que eu adoro e que tenho seguido estas décadas todas, é que é um método que tem muito pouca teoria. Isto que eu estou a falar para nós é a teoria. Então nós não gostamos muito de complicar, nós queremos coisas que funcionem na prática. E há uma coisa na prática que é muito interessante nós observarmos, que é,
Já repararam que tudo é melhor se nós fizermos antes de precisar? Então, por exemplo, estou com uma dor de dentes. Agora vou ao médico e vou começar a escovar os dentes. Escovar os dentes quando eu tenho uma dor de dentes não é muito eficaz, pois não? Não. Começar a comer saudável quando estou com problemas já, sei lá, estou obeso, por exemplo, já não é tão, é eficaz, mas já não é tão eficaz. Ou estou doente, derivado da alimentação, já não é tão eficaz eu mudar agora a alimentação do que eu agir de forma preventiva. Então, agir de forma preventiva é sempre, eu não conheço nenhuma circunstância que não seja, é sempre mais fácil, melhor e muito mais eficiente. Onde é que isto quer dizer? Porque o que é que acontece connosco? Eu estou a imaginar aqui, por exemplo, a Ana Teresa Ferreira, acordou de manhã. Teresa, Ana Teresa, vou falar por si, mas estou a falar por todos nós também. Isto é apenas enfim, é um meu jeito de nos integrarmos uns aos outros. O que é que normalmente nós fazemos, a Ana? Vou fazer aqui no caso da Ana. Ela acorda de manhã, já faz todas as coisas, vai para o trabalho, vai trabalhar, e chega à noite normalmente cansada, às vezes mais exausta à noite, e cai na cama como uma pedra. Ou seja, nós continuamos com o mesmo padrão de trabalho que tinham os nossos avós. Só que a nossa vida é muito diferente. Eu vou-vos contar como é que era a vida, por exemplo, da minha avó lá em Trás-os-Montes. Às 8 vamos apanhar castanha, sim. Mas não é às 8 em ponto. É às 8, é por ali. Mais 5 minutos a menos, 5 minutos a mais, é naquela altura. E estamos a apanhar castanha, paramos um pouco, descansa-se um pouco. Ou seja, não tem aquele ritmo de pressa, onde o relógio é um... Então, perdi o termo. É um daqueles, é quase aqueles que cortavam a cabeça às pessoas. O relógio é Guilhotina. isso, mas o executor, ou seja, o relógio, ele anda connosco. Carrasco. Isso, é um carrasco, exatamente, obrigado. O relógio acaba por ser um carrasco da nossa qualidade de vida. Mas é ótimo, Eduardo, porque vamos ter uma reunião. Claro que é ótimo. Em termos de planeamento, consigo dizer, a masterclass é às 9, não é às 9h30, então as pessoas estão todas às 9. Maravilhoso. Só que é uma tecnologia que, quando não é gerida, e quando não temos um enfoque muito consciente sobre essa tecnologia, ela destrói a nossa vida. Porque nós parecemos um macaquinho a correr atrás de compromisso, sem dar o que é necessário para a vida, que é eu viver cada uma dessas experiências, mesmo quando elas são más. E isso deve... A primeira parte desta masterclass é dizer, realmente, já entendi, nós temos que ir por aqui. Eu tenho que viver cada momento é um momento só. Aquela história do multitasking foi a pior história que nos contaram. E isso é, quem não quiser qualidade de vida, faça multitasking. Quanto mais fizer, pior será a sua vida. Então é certinho. Multitasking não funciona. Nunca funciona. Pode funcionar em coisas que não são importantes a qualidade. Nós podemos estar, por exemplo, a conduzir, o conduzir entra no piloto automático e temos uma conversa com qualidade com outra pessoa. Aí funciona. Pode funcionar, mas é uma conversa com hiper qualidade? Não, porque eu não estou a olhar nos olhos dela, eu não estou a olhar, não tenho toda a informação dela. É uma conversa simples. Então aí funciona o multitasking, porque nós vamos a conversar, vamos a conviver e estou a conduzir. Não, agora vou ter uma conversa muito séria. Não, então não vais conduzir, vais parar o carro, vamos olhar um para o outro e vamos comunicar os dois. É outra perspectiva. Então, principalmente nas coisas que nós queremos fazer bem feitas, aí tem que ser mindfulness absoluto. O mais possível, o mais possível. Então hoje, o que é que eu pensei para hoje? É dar-vos ferramentas para eu interromper, porque imaginem, ok, muito bonito Eduardo, e o que é que eu faço amanhã? O meu dia continua igual. O que nós temos que fazer é, em vez de ter a mesma estratégia de trabalho, a mesma estratégia de estilo de vida que tinha a minha avó lá em Trás-os-Montes, que era um estilo de vida que ia-se trabalhando sempre, mas aquilo tinha um ritmo bastante leve. E vocês não vão conseguir ter este ritmo, porque acordaram de manhã, têm que levar os miúdos à escola, depois têm que ir para o trabalho. É uma vida que eu até chamei num artigo para a Executive Digest, chamei-vos, a vós, executivos de alta competição.
Porque é um nível de competição atroz. Eu imagino uma mãe que seja empresária. Preciso ser muito criativo. Criativo e está com uma mão ali, está com outra ali. Aquilo ali, não, Eduardo, sem multitasking nem era possível. E tem mesmo que fazer multitasking. Porque a pessoa não sobrevive. Então, é muito exigente. Então, esse tipo de trabalho, um nível de vida com muito nível de exigência, leva-nos, igualzinho ao stress. Aliás, o stress mental é um tipo de stress. Levas à mesma equação do stress, que é o seguinte: as nossas vidas, na realidade, têm falta de stress. Porque quanto mais stress eu colocar na minha vida, mais realizado eu me torno, mais eu aprendo, mais eu produzo. Asterisco. Desde que esse stress seja metabolizado pelo meu sistema. O que nós temos hoje em dia é uma quantidade de stress enorme para aquilo que metabolizamos. A maior parte das pessoas, o único formato que tem para se renovar é à noite quando vai dormir. Aí não dá. Honestamente, aí não dá. Dependendo do caudal energético de cada pessoa, alguém que tenha um trabalho assim muito eficiente, que se foque muito, é muito difícil, com uma noite de sono apenas, recompor-se para o seu dia-a-dia, estar em alta performance, estar sempre fresco, sempre ativo. É muito difícil. Qual é a estratégia? É aprender a fazer o seguinte. Eu costumo fazer um exercício, mas hoje não vou fazê-lo. Mas vou-vos explicar como é que se faz o exercício. Eu coloco 2 grupos. Um dos grupos fica 8 minutos assim, com os braços estendidos. 8 minutos para simular um dia de trabalho, que são 8 horas, vá, mas nós fazemos 8 minutos. E o segundo grupo, ele vai ficar também 8 minutos, só que a cada minuto eles deixem os braços 10 segundos. Então, grupo A, nós fazemos ficam aqui. Começou o jogo, o grupo A ficou aqui. O grupo B vai-se colocar aqui, fica 50 segundos, baixa 10 segundos, depois volta a subir, depois volta a baixar, e o resultado é hilariante. Claro que uma coisa é um jogo, mas retrata como é que funciona o sistema, os nossos sistemas. Mas isso tem a ver com os músculos, não é com a mente, mas é igual. E é uma forma visual de nós entendermos o processo. Qual é o processo? O grupo A ficou 8 minutos com os braços levantados. O grupo B, a cada minuto, baixava os braços 10 segundos. O que é que vocês acham que aconteceu? Quando eu perguntava a ambos os grupos, qual é o teu nível de qualidade de vida, de 0 a 10? Ou qual é o teu nível de esforço? Está baixo ou está um esforço muito alto? Qual é o teu nível de criatividade ou de emoções leves? Do grupo A e do grupo B. O que é interessante é que o grupo A chega ao final e diz: Eduardo, não aguento mais, estou com dores nos músculos. Nível de qualidade de vida, 0, negativo, não aguento mais, estou farto disto, tenho que ir de férias. O que é que as pessoas dizem, né? E o grupo B, o que é que diz? Sorri. E avalia 2 ou 3 de esforço. E alguém diz: mas eles trabalharam menos. Não. Não faz mal, vamos ficar mais tempo. Eu faço o grupo B, como eles baixam 10 segundos a cada minuto, eles em vez de fazerem 8 minutos, eles fazem 9 minutos e 20, o que é? Ou seja, fazem o mesmo tempo com os braços levantados, mas chegam ao final com nível de esforço 3, enquanto os outros já estão no nível 12, que é só de 0 a 10. O que é que o grupo B fez de diferente? E este conceito, eu tenho um curso de gestão de stress, que vou lançar, lançarei talvez no próximo ano, e que esta é a base do princípio, quer da gestão de stress, quer do ganho de qualidade de vida. É eu aprender que, se eu não alterar os sistemas pelos quais eu existo na vida, eu tenho um problema. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que passa o dia todo sentado. Isso é um problema ou não é um problema? É um problema. Não, eu passo o dia todo em pé. Trabalho num café, passo o dia todo em pé. É outro problema. Porque é um excesso de estímulo físico, ou daquele músculo, ou do pensamento. Passo o dia todo a pensar. É um problema. Porque há um stress gerado pela incidência demasiada de um sistema, seja muscular, seja intelectual. E não é segredo nenhum, mas a sacada aqui, o insight aqui é: eu preciso intercalar os sistemas. Eu preciso intercalar o sistema nervoso, do simpático para o parasimpático. Eu preciso alterar as ondas cerebrais de umas para as outras. Porque é isso que nos mantém saudáveis. É um movimento na vida. Vida é movimento, é mudança. Se eu tento parar e fico a fazer a mesma coisa demasiado tempo, não é interessante. O corpo não valida a vida. A vida tem que ser mudança. Vamos caracterizar isto. Na prática, Eduardo, como é que é essa mudança? É aprender
a conectar o meu corpo e a descansar o meu psiquismo. É dar uma lufada de ar fresco no meu psiquismo. Ah, é? Como assim? Vamos lá. Primeira técnica. Vamos começar com técnicas simples, rápidas, que demoram segundos a fazer. E que quanto mais vocês aplicarem, nós temos um sistema nervoso que está ativo quando nós trabalhamos, que é o sistema nervoso que reage por simpatia, chamado simpático, e temos um sistema nervoso que está ativo quando nós nos estamos a renovar, quando estamos a... Enfim, o corpo está a renovar-se. Quando eu ativo demasiado um, não ativo o outro, tenho um problema. Se eu só tenho um ativo, que é só o parasimpático, eu fico muito molenga, não realizo nada, porque está demasiado ativo aquele que me renova. Se eu tenho o simpático muito ativo, é uma pessoa que fica hiperativa, fica hiper nervosa, tem ataques de pânico até. Eu estou a falar do stress, mas porque o pensamento encaixa exatamente no mesmo paradigma. Então eu preciso ter atividades simples, às vezes que eu posso fazê-las durante uma reunião. Que atividades são essas? Vamos aplicá-las. Primeiro, costas direitas. Vamos aprender algumas coisas simples. Perdoe-me Mary Jane, a Luísa, o Luca, enfim, todos que já sabem fazer isto. Vamos fazer uma respiração diafragmática, ou seja, uma respiração só do diafragma. Inspira, projeta o diafragma para fora, ou seja, barriga para fora. Expira, barriga para dentro. Pode colocar as mãos na barriga, costas direitas, respiração sempre nasal, boca para comer, nariz para respirar. Eu sei que algumas metodologias usam a boca para respirar, elas têm o sistema delas, nós temos o nosso. Há boas razões para respirar sempre pelo nariz, que está mais ligado à parte emocional e à parte, enfim, e à parte de estabilização emocional. Respiração profunda, diafragmática primeiro. Abdômen para fora, abdômen para dentro. É a barriga que respira, entre aspas. É o diafragma que contrai e distende. Depois do diafragma, vai adicionar à respiração diafragmática a respiração torácica e alta. Tá bom? Se quiser aprender a fazer isto exatamente, tintim por tintim, como se faz, venha fazer uma aula prática connosco, uma aula técnica, que nós ensinamos tudo como se faz, está bem? Mas hoje aqui na aula eu preciso fazer algumas coisas convosco. Vamos lá. Respiração, fazemos o seguinte. Máxima que vocês puderem. Vocês vão tentar inspirar como se quisessem que o ar ficasse, preenchesse todos os dutos respiratórios do vosso corpo. Completamente, esvazia. Isso. Pela boca. Perdão, não pela boca, pelas narinas, Armando. Desculpa. É muito importante pelas narinas. Porquê que é importante pelas narinas? Há muitas razões, mas há uma que eu quero partilhar convosco. Primeiro, nariz é sensorialidade. E é uma sensorialidade que não é assim ao de leve. Se nós deixarmos ter um pouco... Continua, respiração completa. Máximo com ar, máximo sem ar. Máximo com ar, máximo sem ar. É normal que sinta até uma sensação no rosto. É oxigênio. É vida a entrar no seu corpo. Oxigênio é vida. Vai para o seu cérebro, para tudo. Se está a sentir algumas diferenças, porque no dia-a-dia não respirava tão bem, está a respirar, o corpo está a reagir. Isso. Agora, faz a inspiração profunda e quando a expirar, é como se pusesse um travão e o ar saísse a uma taxa constante. Então o ar vai saindo assim, ó. Saindo, na menor quantidade possível. Inspira profundo. E expirando, vamos fazer uma expiração lenta, suave, estável, até ficar completamente, até parar. Nós queremos uma expiração, que está ligada à parte do sistema nervoso que nos renova, que seja extremamente estável, à menor quantidade possível, para que ela fique muito longa. E eu quero que vocês sintam agora, depois de 3 ou 4 respirações dessas, começar a sentir que o corpo começa a ficar prostrado, começamos a ficar assim meios introvertidos, baixa temperatura, baixa tensão arterial, ficamos em estados quase de ondas alfa cerebrais, tipo meio a querer dormir, enfim, a alinhar-nos, não para fora, mas ir para dentro. Várias respirações profundas, pelo nariz. Inspira rápido para cima, inspira mais lento pelas narinas. Devagar, devagar, devagar. E o ideal é que a expiração, eu vou tentar fazer aqui com som, fica assim, ó. Pelas narinas, vou fazer pela boca para ser audível.
completamente estável até que os pulmões fiquem vazios. Quem tem pouco treino vai conseguir fazer não tão longo. Quem tem muito treino faz 4 ou 5 respirações e está pronto, já fica logo ativado. Uma das razões porque respirar pelo nariz é importante, mesmo que seja apenas uma vez esta respiração, é que não sei se já pararam para pensar, quem tem cães aqui na turma? Todos têm cães, não é? Mas pronto, mas já vimos o comportamento canino. Como é que os cães escolhem com quem vão acasalar? Como é que os cães escolhem se a pessoa é perigosa ou não? Ou até que ponto eu tenho empatia com esta pessoa para ser amigo ou para acasalar? Já repararam como é que eles fazem? Eles cheiram o rabiosco do outro. Que é o que eles fazem. Eles vão cheirar não é? Vão cheirar. Ou seja, o que é importante aqui é o seguinte: em grande parte da natureza, o grande órgão de decisão é o olfato. E mesmo nos humanos, uma catrefada de estudos já que eu já vi sobre isso, que quando as pessoas são muito compatíveis, gostam do cheiro uma das outras. Mesmo quando é cheiro de suor. Claro, não pode ser muito exagerado. Num dos estudos eles colocavam roupa interior de várias mulheres, aí vinham vários homens e cheiravam. E eles diziam que eles gostavam mais do cheiro. E depois confrontaram com as mulheres. E aqueles que eles tinham mais empatia, tinham mais atração, eram exatamente aquelas cujo cheiro eles preferiram. Então, quando nós estimulamos o olfato pela respiração, nós estamos a estimular um aspecto que é nosso animal de tornar-nos mais intuitivos. Nós homens, porque depende, não é? Mas homens e mulheres, nós temos intuições. Algumas pessoas são muito intuitivas. Elas cheiram as coisas. Repare, elas cheiram as coisas. Exato, porque são muito intuitivas. Porque o olfato está muito ligado. Então, respirar pelas narinas não só permite-nos uma maior estabilização das emoções, como tem um aspecto que pode ser um pouco subjetivo, mas que é interessante, de estímulo da sensorialidade do nariz, que está relacionado à nossa capacidade de ter insights. Então, essa é uma técnica interessante. Quantas vezes eu precisaria de fazer esta respiração para aliviar um pouco do stress, por exemplo? Uma respiração. Só uma, Eduardo. Sim. Por exemplo, agora vocês já pararam, não é? Faça só uma respiração destas. Máxima. Não cabe mais nada. Ou seja, vocês vão respirar até não caber nem mais uma miligrama, um mililitro de ar. E depois expira lento. Uma só. Pronto. E vocês vão sentir, realmente aliviou um pouquinho. Exato, mas é só isso que nós queríamos. Nós queríamos que aliviasse um pouquinho. E não muito. Porque nós vamos fazer uma respiração destas a cada hora. Quando nos lembrarmos. O desafio que eu lhe vou deixar hoje, queremos impactar o vosso mindfulness do dia-a-dia. Quem tiver aqueles relógios que vos agora os eletrónicos, que dá um tremorzinho, que dá para pôr um tremorzinho a cada hora, coloque a cada hora e quando fizer um tremor, faça uma respiração destas. E diga-me quando chegar ao final do dia, se não chegou ao final do dia muito diferente, imagina, você vai fazer quantas respirações? 8? Não é nada 8 respirações, vai demorar aqui 1 minuto a fazer aquilo tudo. Mas aquele minuto, diga-me se no final do dia, o nível de stress, claro que tem que ser sempre comparativa, não é? Com as mesmas circunstâncias, não é substancialmente, paradoxalmente inferior, mas muito inferior. Porquê, Eduardo? Porque eu não sobrecarreguei um só sistema. Eu fiz várias pausas. E não são pausas que às vezes as pessoas dizem, tem que se fazer pausas. Não, qual é o tipo de pausa? Se eu fizer uma pausa onde eu não mudo o sistema nervoso, não mudo o sistema cerebral, continuo a utilizar o pensamento, só que agora de uma outra forma, é muito menos eficaz. Diz Nuninho. Só uma questão, Edu. Quando estavas a falar disso, e sabes que me aconteceu agora este fim de semana estar bastante nervoso, quando tu estás nervoso, pelo menos no meu caso, eu até me esqueço que posso fazer esse tipo de respiração, porque estás tão preocupado com outras coisas que tipo, não estás-te a lembrar que de hora a hora, olha, agora vou respirar de uma forma lenta. Como é que tu consegues fazer isso? Porque quando não estás nervoso é fácil lembrar-te, mas quando estás em estado de stress, se calhar não te lembras. Exato, muito obrigado. Fizeste a deixa do que eu ia falar a seguir.
vou dar o caso do Nuninho. O Nuninho teve um fim de semana que foi ótimo, mas foi um fim de semana muito difícil, pais no hospital, tarará, enfim. Felizmente correu tudo bem, encontramos uma solução ótima, Nuno. Estou felicíssimo. Eu acho, aqui uma parte, nós temos que entender que cuidar dos nossos pais não é nem é um dever primordial. Então, nós temos que sentir, e nós estamos a meio da nossa vida, aqui todos, que os nossos pais vão para mais velhos e nós temos que ter uma atitude de gestão deles. Então temos que gerir financeiramente, a saúde, hospitais. É uma dádiva, porque eles cuidaram de nós quando nós estávamos de fralda e agora, se calhar, eles ficam eles de fralda. As minhas ficaram todas de fralda, até hoje, já estão todas de fralda. As avós já foram, mas também tiveram de fralda até ao final, no final. E isso é uma solidariedade intergeracional que, em algumas culturas, até é desonra não cuidar dos pais. Então, é importante isso, é uma parte. E o Nuninho fez isso. Ou seja, esta respiração funciona muito bem quando é um dia normal. Quando o dia não é normal, o que é que eu tenho ao meu dispor? Então, tenho uma coisa ao meu dispor. Eu fiz aqui um artigo para vocês que vou-vos deixar, tá bem? Eu não vou estar aqui a ler-vos o artigo, vocês podem ler isso facilmente, de vários tipos de técnicas para vocês irem usando no dia-a-dia. Esta respiração, ela é maravilhosa porque vocês podem usá-la no meio de uma reunião. Está tudo numa reunião, vocês estão lá. Fazem a vossa respiração e está tudo feito. E nós temos mesmo que respirar, ninguém nota nada. Agora, em circunstâncias de gestão de conflito, de resposta a algo, há uma frase do professor de Rose que ele diz que é muito interessante nós desenvolvermos a capacidade de ter ali um gatilho já preparado. E esse gatilho, isto é como em tudo. Se eu vou treinar defesa pessoal, estou treinado para quando a pessoa me vai dar um murro, eu pego naquele murro, uso a força do adversário e mando a pessoa ao chão. Quando ocorre na realidade, aquilo está treinado, aquilo sai. Então, estas coisas que nós estamos a treinar agora, de uma respiração completa, se eu não fizer quando eu não preciso, quando eu precisar, não vai funcionar. Então eu tenho que me habituar a utilizar estas ferramentas como parte integrante da minha vida. Eu já faço isso no piloto automático. A forma interessante de entrar no piloto automático, para mim, é uma forma maravilhosa, com o mínimo esforço possível de criar uma nova disciplina, que é usar a famosa ancoragem. Ancoragem é o quê? Olha, eu acabo de trabalhar, faço uma coisa porque acabei de trabalhar, ou seja, antes de ir almoçar faço sempre aquela coisa, ou acordei, faço aquela coisa, ou seja, eu associo uma rotina que já existe, uma outra rotina. Então a seguir a escovar os dentes, faço umas respirações não sei o quê. Pronto, então lavo os dentes, escovo os dentes, faço aquela rotina. Quando eu faço essa ancoragem, como já há uma rotina que está instituída, a outra vai à boleia. A menos que seja um esforço muito grande, a outra vai à boleia. Se for uma coisa simples, vai à boleia. Então quem tem muitas reuniões, está bom, a cada reunião que terminou a reunião, faz um respiratório. Vais para a outra, começou a reunião, faz um respiratório no início e no fim. Pronto, é tipo fica quase o ponto final da reunião é fazer um respiratório que é para sair da reunião tranquilo. Então fazer essa ancoragem. Agora, voltando, há uma frase do professor de Rose que ele diz assim, eu não me recordo exatamente das palavras, mas a frase diz assim, a ideia é, se alguém se recordar, Nuno, depois digam, mas a ideia da frase é a seguinte, sai mais rápido se for feito devagar. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, aqui há um tempo atrás, a Leila que está aqui, que é a nossa professora, que não está aqui hoje, mas que é aqui professora, teve alguma coisa parecida com um ataque cardíaco. Mas não era. Foi ela medicou-se errado e aqui o corpo teve uma reação que eu interpretei que podia ser um ataque cardíaco. Aí eu liguei para o INEM. O eu ligar de forma apressada e estressada não vai ajudar a resolver o caso da Leila rapidamente. Uma coisa é eu não perder tempo e ser célere a tratar das coisas. Outra é eu ficar estressado e começar a gerar ansiedade, onde eu perco insights, perco capacidade de visão, perco tudo, porque o stress retira-me isso. Então há um mecanismo que eu deixei lá no vosso artigo, enfim, são coisas simples hoje, mas que são úteis, muito úteis. É um mecanismo de stop, que é um mecanismo, imagina, tenho uma coisa importante para fazer, em vez de fazer aquilo atabalhoadamente,
eu vou fazer uma coisa que é para, descontrai, respira e mentaliza. Então é tão simples quanto isto, que é o que? Olha, para tudo, faz uma respiração profunda, descontrai-te e agora mentaliza aquilo que queres que aconteça, ou seja, foca-te naquilo que tem que acontecer. Porque esse dispositivo de eu interromper o processo impulsivo de uma resposta a algo, imagina, vou ter uma reunião importante, vou ter que responder a um e-mail importante, então vai, mecanismo stop, parem, faz uma respiração profunda, descontrai, foca-te, eu quero responder esta forma, ou seja, quando eu mentalizo é dizer o seguinte, o que é que eu quero que aconteça? Por exemplo, numa reunião, para, faz uma respiração profunda, descontrai, qual é o essencial desta reunião? O que é essencial aqui? Como é que eu quero que seja o meu posicionamento? É eu posicionar-me já para parar o mecanismo que é tudo impulsivo e dizer assim, como é que eu vou agir de forma genial nesta reunião? O país, Portugal, tem excesso de reuniões. As reuniões vão ser retiradas das empresas. É um queima-tempo. Tudo o que se resolve numa reunião, praticamente se resolve no WhatsApp. E as reuniões deviam ser muito breves, e mais até para conviver e para tomar contacto. Mas pronto. Mas havendo uma reunião que é muito longa, qual é o essencial aqui? O que é que eu quero que pontuar aqui na reunião? E eu ter uma assertividade perante aquela reunião. No caso do Nuninho, como nós chamamos, aí é aplicar aquela máxima que é sai mais rápido se for feito devagar. E é tipo, ok, houve um problema, ligou ao 112, mas tipo, para, respira fundo, enquanto está a ligar para o 112 e mentaliza, ok, vou agir de forma genial aqui. Como é que eu vou agir de forma genial? Vou ligar para o 112, falar com o médico, vou tornar-me mais astuto, vou ter o meu intelecto e as minhas intuições altamente astutas, mais criativas e para servir, para ajudar as pessoas. Porque se eu fico estressado, não funciona. Não sei se vocês sabem, não sei se alguém tem curso de nadador Salvador aqui, mas um parâmetro de quem é nadador Salvador, imaginar que a Mariana Inês está-se a afogar, por exemplo. Jamais o nadador Salvador vai nadar ao pé da Mariana Inês e vem cá, Mariana Inês, vou-te salvar. Porque o que é que acontece? As pessoas reagem em alto nível de ansiedade, de perda de vida, e não raro matam o nadador Salvador para se salvarem e morrem os dois. E o nadador Salvador nada por baixo, agarra-o assim por trás e nada assim por trás. Em último caso, dá-lhe uma pancada na cabeça, torna-o inconsciente e traz para a terra. E agora já tem aquelas boias laranjas, que é para eles nadam tipo 2 ou 3 metros, lançam a boia, vá, agora agarra-te aí, que eu não chego ao pé de ti. Que é para que a pessoa, para se salvar, não mate quem o iria salvar. Então, o nível de inconsciência que nós temos, de não eficiência, quando estamos emocionalizados, é total. É um nível de estupidez brutal. Mas nós somos assim. Então, se nós não entrar aqui dentro do estúpido e dissermos assim, realmente, emocionalizado eu viro um bicho, não funciona. Então, quando houver um problema, tem que ficar genial, não pode ser, claro, as emoções podem ficar ali subjacentes, mas eu não deixo que elas tomem muito, não cresçam muito. E para parar as emoções é a respiração que nós fizemos para as emoções, se vocês fizerem. Há um conflito. O conflito mudou de opinião, já mudou de impulsividade. Não significa que a pessoa tenha a maturidade para agir corretamente, mas a impulsividade desceu dramaticamente. Então a respiração, ligadas às emoções, reduzem muito a impulsividade, que muitas vezes faz dá os grandes erros. Então aquilo que nos falta para nós termos uma vida boa e não termos uma vida destituída de qualidade é vivermos a nossa vida sensorialmente, sem exagerar demasiado em nenhum dos sistemas. E para isso eu tenho que estar, face à vida atualmente que nós construímos, é o que é, nós temos que estar continuamente a gerar esse tipo de interrupção. Outro exercício que nós podemos fazer muito interessante é, agora que estão aqui neste momento, é como se fosse, sabem, um scan, quando nós escaneávamos documentos, nas máquinas de escanear, da Xerox, etc. É como se fizéssemos isso ao seu corpo. Então leva a atenção para os pés, aí vai subindo pés, tornozelos.
Chega à cabeça e volta para os pés, tipo um scan inteiro ao seu corpo. Se fizerem isso quando forem dormir, muitas vezes vão notar que nós dormimos contraídos. Então, a pessoa teve um dia estressante. O stress manifesta-se nas articulações, ombros, pescoço, pulsos, é onde o stress se manifesta. As articulações são o grande ponto no nosso corpo onde as emoções são visíveis. E emoções enfim, qualquer tipo de emoção, claro, de forma simplificada, não é? E as emoções vão ser mais de contração ou emoções de dilatação, mas a emoção fica ali registada. Então, chamadas hipotónicas ou hipertónicas, ou seja, uma emoção hipotónica, tipo tristeza profunda, a pessoa fica com uma musculatura mais descontraída, ou raiva e hipertónica, fica com mais tonicidade no corpo. Então, as articulações dão-nos logo essa linha. E quando nós estamos muito tensos, essa vê-se muito bem nos ombros, né? Nessa musculatura dos ombros. Se nós formos dormir nesse formato, às vezes estamos cansados, dormimos, o corpo fica tenso o tempo todo. E o que é que nós vamos ver no dia seguinte? Nós vemos pessoas a ir para o trabalho e a pessoa vai para o trabalho e já vai tenso. Porque ele dormiu meio contraído, ele nunca ficou com prazer corporal, prazer sensorial. A vida deve ser uma dádiva. A vida é uma dádiva e deve ser um culto ao prazer. A vida, quando tem muito dever e não tem prazer, ela é destituída disso. E quando estamos a falar de prazer, não é os grandes prazeres. Eu queria um iate, não é nada disso. É os pequenos prazeres. Hoje, por acaso, escrevi um artigo, que sai amanhã, que fala sobre isso, que é as grandes causas, para mim, não me dizem nada, pessoalmente. Aquelas grandes causas, vamos, não sei o quê, o mundo, isso não me importa muito. Agora, as pequenas causas, aquela pessoa que é muito educada, aquela pessoa que é muito atenciosa, que abre a porta ao amigo, mesmo por gentileza, essas causas conquistam a minha vida. Porque é nos pormenores que está Deus e o diabo. Quando é as grandes causas, são coisas muito intelectuais, às vezes políticas, tem muitas coisas pelo meio. Enfim, interessam menos as grandes causas do que as pequenas causas. As pequenas gentilezas, que dá para ver muito mais da vida do que propriamente as grandes causas. Então aqui é um pouco o mesmo parâmetro. E se eu aprender a interromper esse processo, a minha vida vai ser impactada em ganho de sensorialidade. É muito importante, Armando, Regiane, Fátima, Teresa, Nuno, Mariana, Sara, Anabela, Luísa, Luca, Luciano, Sofia, Eugénia, Maria João, que a vossa vida seja uma homenagem ao prazer. Porque estar vivo, se é uma dádiva, e mais ainda, se pode acabar a qualquer momento. Nós temos vários colegas, eu e o Armando, que já não estão cá, já foram. Uns acidentes, outros, enfim, outras coisas, foram ficando pelo caminho. Vários deles. E quanto mais formos, mais rápido viram mais. Então, se a vida e a lucidez nos alerta que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ir, o que faz sentido é viver com qualidade. E não sei se vocês se recordam, e se não recomendo vivamente que vocês leiam um livro chamado Humanidade. E nesse livro ele faz uma coisa muito interessante. Ele é disruptivo, mas ele é disruptivo em relação ao que as pessoas vivem quando há grandes problemas. Mas eu vou retornar ao apagão que houve há bem pouco tempo. Lembram-se? Lembram-se do apagão? Durante o apagão, aqui ao perto da Praça de Espanha, aqui ao pé do Corte Inglês, onde é a nossa escola, não havia semáforos. Ninguém apitou. Nenhum carro apitou. Os carros, ou seja, sem semáforos, num cruzamento que podia haver acidentes a qualquer hora, não houve acidente nenhum e ninguém apitou. Eu fui fazer umas compras e houve uma pessoa que me apresentou-se e ajudou-me a trazer as compras para a escola, porque eu pensei assim, alguns alunos podem não ter nada em casa e se isto demorar tipo 4 ou 5 dias pode ser problemático. Vou comprar umas coisas extra, porque nós temos uma comunidade, não é, dos nossos alunos. Se há de faltar para alguém, eu posso lhe dar. E a senhora logo me foi muito gentil. Mais ainda, eu peguei no carro, fiz uma contraordenação de um risco contínuo, a meio aqui da avenida. O polícia apanhou-me em flagrante,
Super sereno. Não, para meter gasolina tem que ser além. Fui super tolerante. Porquê é que nós somos muito tolerantes quando há um problema grave? Porquê é que nesse livro da Humanidade ele diz que em Londres, quando estava a ser bombardeada na Segunda Guerra Mundial, a saúde mental estava ótima. Não havia ninguém com problemas de saúde mental. Tem a ver precisamente com aquilo que eu chamo fantasias, porque nós vivemos, ou seja, nós somos pessoas muito piores quando ficamos no conforto do ramo-ramo do dia-a-dia. Quando eu deixo cair as fantasias de imortalidade, que vamos morrer no final de tudo, e eu olho para a vida e digo, não, isto pode ser a qualquer momento, eu espero que não seja, espero que seja aos 90, mas eu não tenho garantido que a pessoa com quem eu estou a falar agora, por exemplo vós, que um de vós não vai antes, e esta é a última vez que nos vemos, ou que eu vou antes e esta é a última vez que me veem. Então, que essa experiência seja cheia de mim próprio, que seja altamente sensorial, que seja cheia de valor. Então, para que uma vida tenha valor, nós temos que abanar aqui o nosso capacete, retirar as fantasias de achar que a vidinha está toda arrumadinha, porque a vida vem uma pandemia, vem um seguro mal feito, vem um acidente natural, e nós podemos ir parar a viver, viver na rua. Isso já aconteceu com algumas pessoas. As coisas correram mal e a pessoa deu-se mal. Correu mal, pronto, e agora? E a pessoa teve que arrumar e fazer o que, enfim, conseguir em frente. Porque isso dá-nos a capacidade de nós vivermos de uma forma muito mais humana, real, e menos nas fantasias do futuro e daquilo que nos ensinaram, do que é a fantasia do sucesso, do que é a fantasia da estabilidade. Nós temos uma fantasia de estabilidade, não é? Porque estabilidade é a única coisa que não existe. Na vida, estabilidade não existe. Nada, o cabelo está a cair, está a ficar branco, está tudo sempre em mudança. Então a única coisa que não existe, pode haver períodos de estabilidade, sim. Mas nunca para de haver mudança. E a estabilidade é a exceção à regra. Meia volta vem uma coisa disruptora, acabou um relacionamento, mudou não sei o quê. Então as coisas mudam. Esta perspectiva ajuda sobremaneira a tomar decisões melhores. Então, perante a morte, por exemplo, de alguém, de um pai, ou o que é que seja, ou de uma mãe, um problema no trabalho fica muito menor. Uma decisão, aliás, é comum, não sei se já notaram nos vossos colegas, a pessoa teve entre a vida e a morte, e a seguir mudou de trabalho, mudou de relacionamento. Morreu a mãe, mudou de trabalho, mudou de relacionamento. Morreu o pai. Tem alguém conhecido que isto aconteceu? Eu tenho várias pessoas. Aconteceu uma coisa importante, sabes, de vida ou de morte, e a pessoa tomou decisões de vida. Porquê? Porque aquele evento achocalhou a nossa ervilha encefálica e disse assim, ei, acorda, a vida tem que ser vivida com valor. Voltando aqui ao nosso tema, que eu fiz, não fiz um desvio, foi um desvio, mas está relacionado com o tema. A vida com valor, por exemplo, vou-vos dizer a vós, das coisas que mais me toca e que para mim significa estar vivo, é, por exemplo, quando chove no verão, estamos no verão, e depois vem aquele cheiro a terra molhada que estava seca. Aquele cheiro vem aqui à alma, vem cá dentro, me vibra tudo e tipo, dá aqui um êxtase de prazer, de conexão com a vida. Que é muito bom. Então, o estar vivo, a qualidade em estar vivo está muito relacionado com a qualidade dos olhares das pessoas que nos olham, dos toques, dos cheiros, da forma que nós nos tratamos, cuidamos de nós. Por exemplo, eu não compro uma roupa sem tocar na roupa. Eu sei que hoje em dia compra-se muitas coisas online, mas eu preciso tocar na roupa, porque se a roupa não tiver uma textura suave no meu corpo, eu não gosto. Porquê? Óbvio, porque é sensorial. É a sensorialidade. Quem toca numa substância que é agradável, a sensorialidade é muito importante. Sei lá, tocar, por exemplo, numa superfície que é suave, é interessante. Ou cheirar ou ter um cheiro, uma fragrância que é altamente delicada. Quem cheirou, por exemplo, a flor de lótus, cá em Portugal há pouco, é um cheiro super sutil, extremamente delicado. E isso tem a ver com a vida. Colocando no dia-a-dia, tem a ver com a percepção da vida de uma forma muito mais sensorial, prática e real. Agora, por exemplo, houve um conflito. Aí eu tenho que ter o discernimento de não colocar demasiado peso naquilo que é a sensorialidade. Naquilo que é o pensamento e a ansiedade.
porque isso retira-me da vida objetiva. Deixem-me só ver o tempo. Já passou, eu estava a sentir que estava a falar um bocadinho, já passou muito o tempo. 16 minutos, desculpem lá o tempo. Vamos ver. Dúvidas de hoje. Eu vou-vos deixar agora um artigo com várias técnicas, umas respiratórias, umas com ritmo, ou esta técnica que nós vimos hoje de passar cada parte do corpo, ou aquela técnica stop, que é para tudo, faz uma respiração profunda, descontrai e mentaliza aquilo que quer. Mecanismos que têm que ser colocados são tão simples e ingênuos que às vezes a pessoa diz, isto não vai funcionar assim tão bem. Mas eu lanço-vos o repto. Faça aquela respiração que eu lhe ensinei a cada hora amanhã. Chega ao final do dia, manda uma mensagem com feedback. Você vai ficar surpreendido como é que uma coisa tão insignificante, tão simplória, não é que seja simplória, porque não é tão simplória assim, mas é simples. E o impacto que tem, simplesmente porque eu não exagerei demasiado num só canal. Uma respiração por hora vai dar 1 minuto ao final do dia. E você vai ficar impressionado com a relação que teve entre esforço e resultado. É sim, é o melhor investimento da vida. Uma respiração por dia. Pronto, eu vou parar aqui a gravação e vamos falar um pouquinho rápido aqui só para quem quiser fazer alguma pergunta. Quem está lá em casa, um abraço. Eu hoje olhei mais para aqui, para eles e menos para si, mas espero que tenha sido útil. Com licença, vou desligar.